Hoje eu quero falar de algo que mudou a minha vida de um jeito que eu não esperava, né? E isso vai ter diversas interpretações para cada pessoa, sabe? Principalmente de acordo com a pessoa que estiver do seu lado nesse momento, ou até se você não tiver ninguém. Para muitas pessoas, um relacionamento, ele causa gasto. Para muitas pessoas, um relacionamento, ele atrapalha no processo de crescimento, de ganhar dinheiro, da vida pessoal. E no meu caso, foi completamente diferente. E é isso que eu quero falar um pouco nesse vídeo, de como a pessoa certa está do seu lado te impulsiona de uma forma que provavelmente você nem vai esperar. Justamente por esse padrão que a gente tem, né? Mulher gasta demais. E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual você vai fazer mais dinheiro. Muitas pessoas decidem seguir um relacionamento onde os dois trabalham. Então, um vai atrás de um lado, outro vai atrás do outro, e os dois ali se complementam dessa maneira. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que depende muito da forma que vocês se veem a longo prazo, e se isso faz sentido, ótimo. Aqui em casa a gente praticamente virou sócio, né? Então ela cuida de uma parte, eu cuido de outra, e assim a gente se complementa em ambas as partes. E como isso fez a gente virar sócios durante todo o processo? A minha noiva hoje cuida de deixar a nossa casa organizada, fazer a comida, de realmente trazer um conforto para que eu consiga correr atrás do nosso dinheiro. Porque quando eu não preciso me preocupar em ter que cozinhar, ter que limpar a casa, ter que lavar uma louça, ela também não precisa se preocupar em se a conta vai estar paga. Então a gente consegue dividir muito bem as tarefas dessa forma. E isso influenciou muito em eu conseguir fazer mais dinheiro a longo prazo. Mas vamos falar um pouquinho desde o início. Eu já tinha uma mentalidade muito forte desde a minha infância de que eu queria ganhar bem, eu queria ter um bom trabalho, ter uma renda que eu pudesse ter liberdade de viajar, trabalhar na minha casa e, enfim, fazer o que eu quisesse ali com o meu dinheiro. Desde a minha adolescência, isso já era formado, já estava ali comigo. Só que por muitas vezes eu desviei desse caminho. E como? Eu morava no bairro dos Pimentas. Eu já fiz até um vídeo no meu Instagram falando como foi essa transição de sair de um bairro onde todo final de semana o que tinha era baile funk, tabacaria, para onde eu moro hoje eu consigo ter mais foco no meu futuro e ter foco na onde eu queria chegar. Quando eu era adolescente, o que a gente tinha de lazer era isso, era sair num final de semana, ir numa tabacaria, ir num baile. Eu fazia isso praticamente todo final de semana. Ia para casa dos meus amigos, ficava ali, ia aqui, ia ali, e isso me tirava da onde eu realmente deveria focar, que era o meu progresso pessoal, ganhar dinheiro, focar em construir uma família, achar uma pessoa bem estruturada para mim me relacionar. Isso tudo me tirou desse processo. E quando eu comecei a me relacionar com a minha namorada, na época que era minha namorada e hoje é minha noiva, isso mudou, porque ao mesmo tempo que antes ambos gostavam desse tipo de coisa, de ir para um baile, de ir para uma bagunça, de fazer um negocinho ou outro ali que estava dentro da onde a gente convivia, a partir do momento que a gente decidiu se juntar, a gente mudou um pouco desse lazer. Então o nosso lazer passou a ser ir num cineminha, ir comer fora. Consequentemente, fazendo isso, no outro dia a gente não estava de ressaca, ou seja, a gente tinha muito mais energia para poder fazer alguma coisa. Então o lazer mudou. Eu não estava mais fumando narguilha, eu não estava mais bebendo uísque final de semana, que me fazia no outro dia não ter energia nenhuma e, consequentemente, às vezes até na semana não ter energia nenhuma. Ótimo, esse já é um dos pontos que me ajudou a cada vez ter mais foco dentro do meu trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, é uma verdade até difícil de ouvir. A maioria das pessoas que são carentes, que gostam de balada, que gostam de baile, que gostam de narguilha, essas paradas todas, na maioria das vezes elas estão buscando por atenção, o mínimo que elas não têm. E o fato de eu ter tido um relacionamento cedo me ajudou a não precisar ficar buscando essa validação e essa carência em baile, balada, coisa que a maioria das pessoas fazem. E isso me fez ganhar mais dinheiro. A minha teoria é a seguinte: quando você não precisa se preocupar com o mínimo do seu dia a dia, você passa a não dedicar a sua energia a coisas fúteis, como esse tipo de lazer, entende? Então a sua energia fica completamente dedicada em estruturar a sua família, ganhar dinheiro e crescer cada vez mais. E foi isso que me fez crescer muito, ganhar mais dinheiro a cada dia. O fato de eu não ter que me preocupar com o básico, se eu tenho que chamar a atenção de uma menina para poder ter uma família, para poder fazer alguma coisa, eu já tenho uma pessoa que eu posso confiar, que eu tenho carinho, que eu tenho amor, que eu tenho reciprocidade, me fez simplesmente sentar a bunda na cadeira aqui e trabalhar até a falha. E infelizmente poucas pessoas vão ter isso cedo, né? Mas é algo que me ajudou e até hoje me ajuda não precisar buscar outras coisas fúteis, querendo ou não, fora de casa, e simplesmente só focar no meu trabalho e ganhar cada vez mais dinheiro. Eu tenho uma pessoa que me ama, que cuida de mim, que me dá carinho, que dá tudo que eu preciso, e com reciprocidade, eu também faço o mesmo por ela.
Consequentemente, eu não preciso desse básico, entende? Eu consigo ganhar dinheiro na minha casa, ganhar cada vez mais e focar numa parte que eu já não preciso mais me preocupar. Eu tenho uma pessoa que eu posso confiar pro resto da minha vida. E que, inclusive, foi a pessoa que me incentivou no meu momento mais complexo e mais complicado, quando eu estava ganhando um pouquinho menos. Quando eu me mudei pra casa nova que eu moro atualmente, foi um momento meio complexo porque eu precisava fazer mais dinheiro. Eu já estava com ela, mas a gente ainda não estava noivos. Cada um estava na sua casa e a gente se via no final de semana. Eu já trabalhava bastante, trabalhava muito ganhando aqui no Brasil. Eu não ganhava em dólar nessa época. Então, como eu ganhava em real, eu ganhava cerca de 10, 15 mil reais todos os meses. Porém, eu pagava aluguel. E apesar de eu já fazer uma grana boa para pagar esse aluguel e ainda sobrar, eu queria poder fazer mais, sabe? Fazer mais por ela, fazer mais por mim. E dar a liberdade da gente poder falar, tipo assim, ó, sai do trabalho, fica só aqui comigo e a gente faz algo junto. A gente se torna sócios praticamente, né? E faz isso acontecer. Enquanto você cuida da casa, eu cuido de ganhar dinheiro para que você não se preocupe com isso. Então foi uma época que, quando eu me mudei, eu precisava estar com o meu tempo dedicado a cuidar de casa, a, enfim, trabalhar, pagar aluguel, ganhar mais dinheiro e ainda dar atenção para o nosso relacionamento. O que aconteceu foi que isso a longo prazo estava sendo muito cansativo. Foi nesse período que apareceu a minha primeira vaga para mim começar a ganhar em dólar. Ou seja, se eu ganhava 10 mil reais, 15 mil reais aqui no Brasil, eu ia passar a ganhar 7 mil dólares fora do Brasil, que era cerca de 30, 35 mil reais ali todos os meses. Porém, como vocês sabem, a minha rotina estava extremamente corrida. Eu quase não tive tempo para poder fazer esse teste. E no dia eu virei para ele e falei assim, amor, eu não vou fechar esse trabalho. Eu não sei se eu fechar, se eu vou ter tempo para dar conta das coisas daqui do Brasil, disso de fora do Brasil também, e ainda dar atenção pro nosso relacionamento, cuidar de casa, e é muita coisa para você aguentar nesse período. Ela falou, ó, você vai fazer sim esse teste, você vai fazer e você vai conseguir. Era um tempo que a gente poderia estar junto, que a gente poderia, que ela poderia simplesmente falar assim, ó, não, eu quero ficar com você e, enfim, você escolhe. Você pode ir lá fazer o teste desse trabalho ou você pode dar atenção pra mim. A gente não tá tendo tempo pra poder ficar junto. Então ela poderia muito bem ter falado isso. Mas não, ela entendeu. Enquanto ela estava aqui em casa e eu poderia estar dando atenção pra ela, a gente poderia estar tendo um tempo de qualidade juntos, ela falou, faz o teste. E foi o que eu fiz. E simplesmente esse teste foi o que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Por uma decisão que eu teria negado por não saber se eu realmente iria conseguir dar conta daquilo. Então você vê como essa junção de energia fez tudo dar certo. O fato de... eu sabia que eu ia conseguir aquele teste se eu passasse, mas eu estava com medo de dedicar tempo naquele teste, passar e eu simplesmente não ter mais tempo para ela, não ter tempo para meus outros trabalhos aqui no Brasil e para fazer outras coisas. E ela virou e falou para mim, você consegue fazer isso e você vai dar conta. A gente vai dar um jeito. E foi aí que eu fiz esse teste, passei ali 6 horas editando esse teste na madrugada, mandei pela manhã para esse cliente e eu simplesmente passei nesse teste para ganhar mais de 30 mil reais todos os meses trabalhando para fora do Brasil. Por uma decisão que a minha noiva me ajudou a tomar. E essa não foi a única, tiveram diversas outras vezes que eu estava falando não e ela com o sensor dela, mulher tem o sensor, eu não sei explicar. A mulher sente quando é pra ser, não tem explicação. Quando você fala assim, eu não vou fazer, e ela fala, não, faz, escuta ela, faz. Quando você falar, tipo assim, eu vou fazer, e ela falar, não, não faz, escuta a sua mulher, vai por mim que ela tá certa. Eu sou a prova viva disso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Foi só um pouco para falar aqui do quanto isso influenciou, do quanto eu tenho a minha esposa e realmente a pessoa certa do meu lado, que entendia nos momentos complexos, nos momentos que eu precisava estar trabalhando e que mesmo assim ela estava do meu lado, fez diferença. Sabe, o quanto ela insistir no processo, sabe, mesmo a gente estando passando por momentos complicados, em que a gente às vezes não tinha tanto tempo pra gente, e que qualquer pessoa se sentiria mais carente, ou se sentiria na decisão de isso não é mais pra gente, ela decidiu ficar, decidiu me auxiliar e decidiu seguir. E com o tempo a gente conseguiu triplicar o nosso patrimônio juntos. Ela fazendo a parte dela, eu fazendo a minha parte, e isso uma decisão entre casal, uma decisão que a gente tomou juntos e o quanto fez diferença. Então, conversar sempre, tomar decisões, tanto dentro do relacionamento quanto em negócios, eu acho que ter a decisão feminina, que foi o caso da minha noiva, dentro do nosso relacionamento, faz muita diferença. Tá? Espero que vocês encontrem uma pessoa certa, espero que vocês encontrem a pessoa que vai estar ali com vocês lado a lado em todo momento, e até o próximo vídeo.